Bom, pessoal, então, para a gente é uma satisfação em nome do AgroGalaxy, em nome da unidade de negócio da AgroFerrari, a gente conseguir efetuar esse evento, a gente seguindo todas as normas aí, os protocolos de saúde, de segurança, né? Para a gente que viveu isso aqui, é uma satisfação muito grande a gente ter esse momento, ter essa discussão aqui. Então, vou tomar aqui 15 minutinhos de vocês, rapidinho, fazer uma introdução aqui de um assunto que está vindo muito à tona, um assunto aí de bioinsumos, interações biológicas na agricultura. Então, a gente vai debater alguns dados, algumas curiosidades aí, algumas informações, para a gente chegar depois no debate final aí com o nosso professor mestre Eric Duarte. Então, pessoal, começando aqui com alguns dados curiosos que a gente pode observar aí entre duas potências aí do insumo, né, do mundo aí dos cultivos, Brasil e Estados Unidos, né? Quando a gente se depara com a porcentagem de lavoura do Brasil, a gente está um pouco ruim para enxergar ali, mas o Brasil ele cultiva apenas em torno de 7,4% de lavouras, né, comparando aí com todo o território. Enquanto os Estados Unidos cultiva aí 17,7%. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que a gente tem que ter efetividade na nossa produção, né? A gente tem muito a explorar, sim, mas eu tenho certeza que na mesma área cultivada a gente vai conseguir elevar a produtividade, e é esse o nosso objetivo. O objetivo do nosso departamento é a gente ser mais efetivo dentro daquela área que a gente cultiva, elevando produtividade, trazendo tecnologias aí que tragam respostas para você, produtor. Então, pessoal, se a gente fosse fazer um resumo, um mapa da ocupação das terras no Brasil, ele ficaria mais ou menos assim, né? Grande parte aí de mata, a gente tem em torno de 20% de pastagens e aqueles 7% ali da área cultivada. Então, uma frase aí do Eric, né? O que o mundo demorou milhões de anos, a gente pode destruir rapidamente. Por isso que a gente tem que ter ferramentas, tem que ter ferramentas de interação no solo, para a gente não só retirar do solo, mas a gente devolver para ele tudo aquilo que ele nos traz, que faz produção. Então, pessoal, acredito que não tem como começar uma discussão sem falar de um marco, né, que teve aí, que é o plantio direto, né? Hoje, em torno de 75% das lavouras são lavouras de plantio direto. Quando a gente fala, tratando aqui na nossa região sul, sudeste de São Paulo, norte do Paraná, esse número é muito maior. Então, é uma técnica aí, um formato que veio para ficar, né? Quem não quer ter uma lavoura limpinha, uma lavoura com esse plantio direto, no limpo, esse plantio que com certeza vai trazer vários benefícios, como vocês podem ver. Então, esse aqui era o antigo formato, né? Quem nunca colocou um arado de Iveco, um arado de disco, um gradão, uma niveladora, preparando o solo aí para cultivar, né? Então, foi esse o grande marco que a gente teve. Então, por isso que tudo tem que mudar. A interação biológica tem que mudar, né? Esse é o novo formato de plantio direto. O rendimento muito maior de plantio, uma diminuição no número de operações dentro da lavoura. E isso facilitou muito mais. Porém, a gente tem que trabalhar. Para a gente não chegar no nível desse, a gente tem que trabalhar o solo, a gente tem que ser efetivo, trazer vida, né? Trazer interação biológica para a gente chegar nesse nível, nesse patamar. Aqui, pessoal, algumas curiosidades para a gente chegar onde a gente quer abordar, né? Anualmente a gente deixa de ser erodido quase 100 milhões de toneladas de solo rico em nutrientes. Ou seja, imagine o quanto de investimento que a gente teria que colocar de volta se a gente deixasse esse solo embora, deixasse essa camada de nutriente embora. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que realmente preservar essa forma de cultivo. E também, pessoal, são mais de 18 bilhões de metros cúbicos de água que sejam mantidos no solo com esse tipo de cultivo. Imagina, o pessoal da irrigação fica feliz, né? Mas o investimento é muito grande para a gente manter essa água se a gente não tiver um solo bem estruturado, um solo com plantio direto, um solo corrigido. Outra curiosidade aqui,
A diminuição das perdas do solo de nutrientes estima-se que ocorra uma economia da ordem de R$1 bilhão. Então é uma economia muito grande que a gente contribui para o solo, um investimento que a gente não precisa fazer, né? O próprio solo faz essa economia para a gente, né? Quando a gente pensa em interação e vida biológica do solo, o solo ele vai devolver isso para a gente se a gente cuidar bem dele. Então, pessoal, onde a gente quer chegar, né? Um solo convencional, um solo degradado aí com a sua superfície de nutrição, sua superfície nutritiva pequena, ou um solo de interação biológica, um solo orgânico, um solo com fungo, bactéria, um solo com vida. É isso que é o futuro, isso que onde a gente quer chegar, o ponto que a gente quer abordar. Então, pessoal, alguns podem falar eu cultivo no meu solo apenas um tipo de cultivo, por exemplo, a soja ou só o milho, dependendo do ciclo da cultura aí. A soja, por exemplo, ela pode tomar em torno de 40 a 45% do tempo do ano no seu solo. Então, é um tempo razoavelmente grande. Então, a gente tem que ter um período para devolver aquilo que a gente retirou do solo. Se a gente, por exemplo, fizer um solo e um plantio de milho, safrinha, a gente vai ocupar em torno de 82 a 85% do tempo do ano. Se a gente calendarizar isso aí, a gente vai ocupar em torno de 85% do tempo do ano no solo. Ou seja, sobra ali 15% para a gente manejar, a gente devolver, né, toda essa estrutura que a gente explorou. Então, por isso que é mais fácil a gente devolver, a gente inteirar durante o cultivo do que usar somente esse tempo que falta para a gente devolver tudo aquilo que o solo nos trouxe. Mas aí a gente pode perguntar, né, mas o solo tem vários horizontes A, B e C, de uma forma simplificada aqui, né? Mas a camada nutritiva do solo é somente as primeiras camadas, né? A camada ali da matéria orgânica e do material inorgânico, que hoje a gente tem ferramentas aí que auxiliam a transformação desse material inorgânico em material orgânico, material que vai trazer vida, vai trazer nutrição, vai trazer estrutura para o solo. Então é nisso que a gente quer chegar. Então, pessoal, aqui seria, né, uma ilustração aí da interação dos pontos aí, né, à esquerda aí um solo mais degradado, um solo sem vida, sem interação de fungos, bactérias, enquanto à direita, plantio direto, um solo vivo, um solo com interação, um solo com maior capacidade de retenção hídrica, um solo que consequentemente vai suportar melhor uma condição adversa durante o nosso cultivo e consequentemente uma produtividade mais elevada. Então essa seria um cenário ideal, né? Além dos fatores aí de erosão, também a gente pode observar fatores como temperatura, né? Aí a gente evita que o cultivo ele seja estressado com a temperatura do solo, né? Mantendo aí uma camada protetora, uma camada que segura tanto térmica quanto a parte de água do solo. Então, pessoal, qual que é as ferramentas que a gente tem hoje para auxiliar em tudo isso, né? O que tem de vida biológica, como que a gente pode, durante o cultivo aí, trazer e melhorar isso aí. Vírus, pessoal, vírus é um vírus que a gente pode também usá-lo como um benefício, né? Principalmente aí no controle de pragas. A gente tem várias ferramentas aí à base de vírus que a gente pode trazer durante o cultivo. Bactérias, né? Bactérias são muito estudadas, a gente tem diversos tipos de bactérias aí que podem solubilizar, pode melhorar, pode fazer a planta resistir ao estresse hídrico, térmico e até um ataque de fungo. Os fungos também, existem vários fungos benéficos, nematóides também, pessoal, também não são só nematóides que tiram a produtividade, existem nematóides aí que vão auxiliar na produtividade, no controle de alguns germes de solo. Insetos, macroparasitas, principalmente no controle de pragas, também são muito utilizados. Então ali são 5 fatores ali que a gente tem para melhorar essa vida biológica do solo. Ácaros, também a gente tem trabalhado em cima de ácaro. E algas que podem estimular o desempenho da planta, estimular o crescimento radicular e também
plantas, né? Extrato de plantas, que hoje é algo bem trabalhado, é algo que está sendo bem explorado aí por várias empresas e várias instituições de pesquisa, que além de estimular o desenvolvimento da planta, ele também pode auxiliar no controle e repelência de insetos. Então, pessoal, aqui os agentes biológicos registrados no Brasil, né, a gente pode ver a gama, a lista grande que a gente tem de agentes registrados. São mais de 10 tipos de vírus, mais de 10 tipos de fungos, são 4 ácaros, diversas bactérias, né, diversos insetos aí que a gente pode utilizar para melhorar essa qualidade e essa distribuição aí dessa vida orgânica no solo. Tá joia? Então, chama aqui nosso professor Eric para explorar um pouco mais sobre bactérias, sobre a vida biológica. Agradeço a atenção de todos aí. Professor? Obrigado, Luizão. Pessoal, boa tarde. Eu, Luizão e Luizinho, Lorena, obrigado pelo convite. Meu nome é Eric dos Reis Duarte, como vocês viram aqui no telão. E vamos adiantar assim, não dá para a gente ver algumas imagens legais, né, Evandro? No telão devido à resolução, faz parte, né? Mas a gente vai tentar fazer uma leitura aqui com vocês. Eu vou trabalhar muito com imagens e falar um pouco mais. Acho que fica mais fácil para que a gente possa trabalhar aqui juntos hoje. Bom, sou do time do TecA, o time do Luizão. Nosso time está todo aí e tem mais 55 pessoas espalhadas Brasil afora. Nosso time é quase 60 pessoas do TecA. Nosso objetivo é único, ajudar o produtor junto com os consultores da Agroferrari e dos outros times no campo. Esse é o nosso grande objetivo. Bom, falar um pouquinho para vocês da entrega dessa que o Luizão deixou para nós, que é a interação desses micro-organismos no solo. Ok? Como que interage esses micro-organismos na microbiota do solo e qual a sua importância? Acho que esse é um objetivo que a gente falar desses 20 minutos rápido, com bastante interação com vocês. Então o primeiro ponto seria essa interação, que nós falamos muito no concurso do SESB, né? Vamos cuidar da camada 20 a 60, 60 a 80, 1 metro. Eu acho que dá para a gente dar um passinho ainda, né, antes, e dizer assim, vamos cuidar um pouquinho da nossa camada de 0 a 5 centímetros. Eu acho que essa ainda é uma camada a gente trabalhar muito, que é a camada superficial do solo. Ainda existe muitas coisas para a gente descobrir nesse mercado, nessa microbiota do solo. A interação, a gente vai ver na microbiota, ela é muito dinâmica, muito ascendente, e praticamente uma colher de sopa, né, de chá aí, tem quase 1 milhão de micro-organismos. Quanto a gente sabe? Essa lista que o Luizão mostrou aqui, 20, 30. Então existe ainda muita coisa a ser descoberta, né, nesse nosso universo. Bom, essa interação, então nós vamos colocar um pouquinho de lupa, né, tentar entender um pouquinho mais esse processo mais próximo. Estou vendo aqui o pessoal da ICL da Pombas, olha, como que o meu fertilizante funciona lá. A gente vai ver que, tirando o potássio, todos os outros nutrientes necessitam dessa microbiota, dessa interação desses micro-organismos. Talvez isso seja o que a Agroferrari convidou os senhores produtores para estar aqui. Como cuidar do meu solo de uma outra seara. Colocar mais produtos, bioinsumos no meu solo, que vai ajudar até mesmo os químicos. Em nenhum momento a mensagem do AgroGalo será substitua os químicos, não é isso. A nossa mensagem é, existem alternativas para associar junto aos químicos. Por quê? Porque a interação dos micro-organismos maléficos está cada vez maior. A ferrugem, a Polissola paquerris, nós conhecemos uma espécie, mas até as carboxamidas já têm resistência. Sozinho, os químicos não vão ganhar guerra. Os biológicos, os bioinsumos sozinhos não vão ganhar. Então essa interação, ela é necessária e vai para um longo tempo. Ok? Bom, tudo isso que ocorre no solo, a gente vai trabalhar aqui. Eu queria chamar a atenção para vocês apenas na esfera de 2 a 5 milímetros do solo. Apenas isso, que é a rizosfera. É exatamente nessa ponta da raiz
na rizosfera que ocorre todas essas interações. Então, os produtos da Openin, os produtos da Cooper, o produto da Total Bio, são exatamente nesses locais, ligados ao produto da Mosaic, da Superbac, da Compass, que ocorrem essas interações. É exatamente ali. Então, não vamos pensar no solo a 1 metro, 2 metros de profundidade, se eu não conhecer a rizosfera, de 2 a 5 milímetros envolto, em torno da raiz. E ali é onde estão os organismos, os micro-organismos maléficos e também os benéficos. A nossa sorte é que a sua maioria são os benéficos, desde que eu faça uma inserção no solo, eu coloque esses produtos no solo. A primeira regra é, quando eu vou plantar soja numa área de cano ou de pastagem, o que a Embrapa nos diz? Coloca 4 vezes a dose do risóbio, não é isso? Por quê? Porque a quantidade de risóbio que tem no solo é insuficiente para promover os 400 kg de ureia por hectare, que vai dar quase 1.000 kg de ureia. 1.000 kg de ureia hoje são R$7.000. Quanto custa o risóbio? R$3, R$3,20. Ok? Então olha a importância de um único micro-organismo. Outro ponto importante, a interação que a gente vai ver de fósforo, certo? A planta, quando nós colocamos o fósforo no solo, ela não consegue absorver esse fósforo P2O5, ele precisa passar por uma transformação de inorgânico para orgânico. Essa transformação é feita pelos micro-organismos, principalmente Pseudomonas, Subtilis e Megatherium. São eles que fazem esse processo de solubilidade, de solubilização. Ok? Outro ponto importante, a quantidade de micro-organismos que tem nessa interação, já conhecida, já é suficiente para que a gente possa elevar a produção. Os trabalhos científicos têm mostrado isso. 3 sacos por hectare, 5 sacos por hectare. Então, às vezes eu estou usando um fertilizante de alta qualidade, mas eu não tenho micro-organismo suficiente para trabalhar nesse solo. Isso mesmo ocorre também com os produtos químicos. Eu estou fazendo um bom controle de ferrugem, mas estou com um material de soja péssimo, perdendo 20 sacos por hectare quanto um outro produto. Então, até os nossos experimentos, nós temos que saber qual material colocar, porque isso pode expressar ou não o resultado do produto. Então, é importante que a gente conheça a fundo os materiais e os produtos que nós estamos trabalhando. Essa interação, ela inicia pelos macro, né? Então, formiga e outros macro, micro-organismos fazendo esse corte, né? Essa ruptura dessa folhagem desses macros e depois passando por um processo de micro-organismo. Então, primeiro quem interage são esses macro-organismos, depois vem os micro-organismos. Esses micros vão atualizar ou vão trabalhar muito próximo a essa região, de 2 a 5 milímetros. Por que esses micro-organismos estão exatamente nessa região? Porque ali é onde a planta ou as plantas liberam os exudatos. E essa simbiose benéfica, essa interação de eu libero os exudatos, são os açúcares para os micro-organismos, há uma troca, né, uma liberação de nutrientes para a planta, para a raiz da planta. O que isso nos traz? Então, primeira informação. Isso é muito importante para que nós temos cada vez mais uma quantidade de micro-organismo envolto em torno dessa rizosfera. A quantidade maior que eu tiver ali de Pseudomonas, de Subtilis, de Megatherium, não é que eu faço, de Pumilus, a maior quantidade que eu tiver envolto nesses locais, Uvéria, né, Zaria, enfim, todas as bactérias e fungos predominantes, eu vou ter um biofilme de proteção, fazendo com que macrofomina, fitófita, fusário não chegue até o sistema radicular. É uma briga intensa dos maléficos quanto os benéficos. Então, quanto maior o número de benéficos, desde que, de novo, a frase do início, eu insira esses produtos no sistema. A quantidade já é conhecida no solo, é insuficiente através das análises de biose, né? Então, a quantidade que tem no solo é insuficiente para ele fazer essa interação.
Então, quando dá uma chuva em excesso, eu tenho fitófito. Chove 20, 30 milímetros no solo compactado, de repente sai o sol, o que acontece com a potência? Macrofomina. É um material? Não é um material. É a quantidade de fungos que estão ali naquele ambiente. E como eu tenho um solo compactado e não tenho a quantidade de micro-organismos suficiente para fazer essa barreira de proteção, então eu tenho a entrada desses patógenos nesse local. Aqui é mais ou menos o que ocorre, né? A interação no solo. Então é isso que a gente estava dizendo. Eu preciso de uma quantidade suficiente para aquela produção, seja de soja, de milho, de trigo, de café, para que essa interação seja ao ponto de aumentar a minha produtividade ou estabelecer a minha produtividade. Se nós estamos produzindo em algumas áreas do solo 120, 130 sacos por hectare, com toda a perca que tem de flor, de doença, de pragas, qual é o potencial desse material de soja? O potencial do material de soja, segundo a Embrapa, pode chegar a 500 sacos por alqueire. A partir do momento que eu estabeleço ele na área, ele vem perdendo produtividade. Graças aos produtos que nós utilizamos, nós estagnamos a produtividade. O único produto que tem a capacidade de aumentar a produtividade é o fertilizante. Não é isso? O fertilizante é o único que vai fornecer os nutrientes. Os demais é para segurar a produtividade pré-estabelecida pelo material. Então nós precisamos dessa interação e o solo faça isso por nós. Mas para isso eu preciso colocar produtos de qualidade. Mais ou menos isso que ocorre nas raízes, né, das plantas. Então eu disse alguns aqui para vocês, né? A Openin, por exemplo, tem um produto, vocês devem conhecer o Valente, Openin Plus, que você aplica na planta, ele é absorvido, né? E assim que a planta, a praga acaba se alimentando desse produto, ela acaba se contaminando e vem a ser controlado. Outros produtos, como o da Copert, ele atinge o alvo, a praga, né? Bovéria, metarrísio, e faz uma interação e trava, né, toda a circulação da praga, e isso tem um controle. Então cada produto tem a sua interação. Então é importante que a gente faça o aumento desses produtos na área. Por que eu posso fazer isso com tranquilidade no produto de bioinsumos? Eu não estou agredindo nem a praga, o ambiente, né, somente a praga. Então é importante. Eu já preciso no produto químico ter estabelecido a dosagem, certo? Por exemplo, um pré-emergente, eu não posso aumentar muito a dosagem por si só, eu posso estar contaminando o ambiente de alguma forma. Então existem as dosagens. Nos bioinsumos eu posso aplicar mais quantidades, não de dose, mas várias vezes, porque eu tenho um ambiente controlado. Sempre a recomendação do AgroGarden associado ao produto químico, porque os dois têm interação. Finalizando aqui, não vou adiantar muito, o único elemento, e eu vou começar por ele, que nós não precisamos dessa interação dos micro-organismos do solo, é o potássio. Então o potássio aplicado, né, o K2O, que vai se transformar, a única interação dele é ter umidade no solo, ter água no solo. Ele vai fazer a sua interação e ir para o sistema, certo? Por difusão, por interceptação, por fluxo de massa, certo? Principalmente por difusão, né? O potássio e o fósforo têm essas duas situações. É o único elemento. Os demais, todos os demais do macro e micro elementos, necessitam de alguma interação com os micro-organismos. Precisa de alguma transformação do processo. Mesmo assim, o potássio não tendo essa interação, ele precisa de um elemento importante chamado matéria orgânica. Porque o potássio só tem duas cargas. Ele tem uma carga fraca. Se eu não tiver matéria orgânica no elemento, ele vai ser até lixiviado, ele vai perder, né? Então é importante que eu tenha um teor de matéria orgânica equilibrado no solo, com 2, 3% de matéria orgânica, para que eu tenha esse potássio não fixado, que isso é uma palavra do fósforo, mas retido nos colóides e depois seja liberado para a planta. O fósforo, esse sim, é um dos elementos que mais necessitam dessa interação dos micro-organismos. O fósforo que a gente faz na análise de solo é o fósforo disponível para a planta, seja mel, seja resina. O fósforo remanescente, conhecido como fósforo do perrengue, ou o fósforo total do solo, eu, planta, não consigo retirar esse fósforo desse local. Apenas os micro-organismos, são diversos, conseguem solubilizar esse fósforo do perrengue e trazer para o disponível.
O do total leva-se um tempo maior. Intemperismo, chuva e tudo mais, vai conseguir passar para o perrengue, depois do perrengue vem para o disponível. Mas para retirar esse fósforo do perrengue, eu preciso de subtilis, megatéria, pseudomonas. São elas as conhecidas que retiram esse fósforo do perrengue e traz para o sistema disponível para a planta. Então não adianta eu usar um fertilizante de alta qualidade e não conseguir fazer uma análise de qualidade do solo, que hoje é possível através de laboratórios. O enxofre tem a mesma interação, tá? E aqui só uma imagem, né? Que isso é natural. Como nós estamos num processo produtivo, nós saímos da mata e entramos no processo de produção, então a tendência é que a mata sempre vai ter uma maior quantidade de micro-organismos quando comparado com as nossas lavouras. Isso não está errado, porque nós estamos produzindo, nós estamos alimentando o mundo. O que eu preciso fazer é aumentar a quantidade desses micro-organismos para tentar pelo menos estar próximo do que a natureza lá iniciou. Então, só colocando o produto. O rizóbio não vai multiplicar eu plantando soja. Eu preciso colocar ele. O azospirilo eu preciso colocar ele. E assim são com os bioinsumos. As únicas coisas que a gente não precisa colocar são os maléficos. Macrofomina a gente não precisa colocar. Basta eu entrar com o sistema de produção, ela vai aparecer. Basta o pH cair para 4,5, 5, os micro-organismos maléficos vão aparecer. Eles adoram pH ácido. E os micro-organismos benéficos de pH equilibrado. pH 6, pH 6,5. Então se a gente fazer uma terra de cana, né, geralmente quando a gente tira a lavoura de cana o pH está 4,5, 5, quem está ali? Fusário, macrofomina, fitóftora, fomopsis. São os principais elementos que estão ali. Por quê? Porque os micro-organismos de alta qualidade, as pseudomonas, os peritos que nós já comentamos, eles estão em uma baixa atividade. Não é que eles desapareceram do solo, mas eles estão em baixa atividade. O que nós precisamos fazer? Primeiro equilibrar o solo em pH. Cálcio, magnésio, fazer uma boa fertilidade e depois recolocar esses produtos no ambiente. Aqui só uma imagem mostrando um pouquinho mais com relação aos estudados. A interação, que nós já colocamos a imagem, não está perfeita, mas a interação dessa região da rizosfera com os micro-organismos, fazendo essa simbiose, esse fornecimento de nutrientes para as plantas, as raízes, certo? É o que acontece lá dentro, né? Depois a gente pode explicar um pouquinho mais. E aqui um pouco o Luizão comentou, né? Então toda aquela palhada que o Luizão comentou, então se eu estou trabalhando com mix ou com outro tipo de palhada, a cada 1000 quilos de palha, ela se transforma em 300 quilos de humus. O humus é um elemento importante para segurar a umidade, mas ele ainda não entrega algo para os micro-organismos. Talvez só a temperatura, a umidade, isso já ajuda. Desses 300 kg de humus, vai sair em torno de 20 kg de ácidos úmicos e fúlvicos. E dos ácidos fúlvicos, ficam apenas 2 kg daquela massa de 1000 kg, que é o fim do processo. Nós temos aqui na Agroferrari um produto chamado Magnus, né, da Microxisto, que são baseados em ácidos úmicos e fúlvicos. Então isso contempla o que eu preciso fornecer, porque isso é alimento para os micro-organismos. Ok? Aqui é uma das avaliações que hoje a Embrapa já permite, a Superbac também faz, que são análises da qualidade do solo. Como é que está meu solo na quantidade de micro-organismos? E é possível, com o banco de dados que ele tem, ou que eles têm, até saber qual é a família desses micro-organismos. Por que isso é importante na análise, além da análise física e química do solo? É saber se ali eu tenho uma concentração maior de uma doença de solo, como a gente comentou, a fusária ou a macrofomina, ou se eu tenho uma predominância da pseudomonas. Talvez com uma análise dessa eu consiga entrar com outro produto que tem uma concentração maior de outro tipo de bactéria benéfica. Então tudo isso facilita nessa análise de qualidade. Aqui o gráfico também não ajuda, mas é assim, alguns trabalhos científicos que nós estamos trabalhando, né, já publicados, só mostrando que a interação entre pseudomona, azospirilos e megatéria subtilis, eles se completam, certo? Eles se completam. Vocês já viram um produto que tem no mercado, eu não vou dizer o nome aqui porque é antiético, mas é um bom produto,
ele é a base subtílice megatério. Quando a gente colocou ele comparado com o Biofree, ele foi tão bom quanto, e quando colocou os dois, foi o melhor resultado. Ou seja, eles não se competem. Esse é um artigo publicado, está na revista, disponível. Aqui outro ponto importante, é um outro trabalho científico, onde nós fizemos algumas adubações separadamente, mostrando o poder que tem a cama de frango, que se encontra, né, no fertilizante Superbac. Então a cama de frango também, com toda essa simbiose, essa microbiota que ela faz no solo, também ajudando muito na produção, certo? Na produtividade. Então isso também é uma interação bacana. E aqui as nossas matriarcas aí, que descobriram todas essas bactérias, né? A professora Joana, a professora Ieda, a professora Maria Angembria, foram todas essas mulheres que descobriram, né, esses micro-organismos no Brasil. Algumas vieram de fora, mas a maioria delas são mulheres e estão na Embrapa hoje, graças a Deus. Aqui alguns trabalhos, né? Vou passar um pouco mais rápido, acho que o meu tempo está estourando, certo? Alguns trabalhos com relação às azospirilo, né? Pseudomonas, trabalho científico da Embrapa, a importância da preservação, a gente vai ouvir muito isso, né? Falando um pouquinho desses micro-organismos da parte aérea de controle, a importância da gente ter esses produtos que conseguem controlar a praga sem, por exemplo, controlar uma abelha, né? Isso vai ser cada vez mais, queira a gente sim ou não, isso é um novo mundo. Seja a gente produtor, seja a gente distribuidor, a gente vai precisar desse mercado, né? O mercado europeu quer saber o que a gente está vendendo, como é que está o mercado, o que eles estão utilizando. Então é uma tendência disso. Os mecanismos de ação dos inseticidas, por exemplo, nós não temos muitos mecanismos de ação. Nós temos praticamente 3 a 4 mecanismos de ação dos inseticidas tradicionais do nosso mercado. Quando a gente insere esses produtos do bioinsumo, nós temos uma amplitude, e nós chamamos isso de multissítios. Então isso facilita muito a nossa vida, né, como técnico, de você ter maior assertividade quando você faz essa interação. Basta que a gente conheça o outro lado, é importante conhecer o produto químico e fazer essa interação entre os dois produtos. Como a gente disse, eu repito, o AgroGalaxy sempre está recomendando a associação de produtos químicos ou biológicos. Nenhum produto por si só, sozinho. Cigarrinha do milho, né? Cigarrinha do milho é outra praga que nós vamos entrar agora na safrinha aí, e tem uma dificuldade de controle, porque ela voa todo o tempo, migra muito, né? Então é importante que a gente tenha um produto bioinsumo para ajudar esse controle químico nesse processo, ok? Então nós sabemos que o próprio produto aí, né, o Penin, a Bovéria, a Metarrizo, o Isária, são produtos que têm um autocontrole junto com os produtos químicos. Então olha de novo a importância da interação entre o químico e o biológico, ou o químico e o bioinsumo nesse processo. A micorriza, né, passei aqui, mas é outro produto que está entrando no mercado, que é um produto para crescimento do sistema radicular. A micorriza é uma nova etapa, né, está entrando no mercado, produto agora com registro, estão sendo trabalhado por diversas empresas. Eu acho que nós temos que ficar muito atentos para essa nova tecnologia. Para finalizar, pessoal, é um pouquinho de produtos em si, não vai dar para a gente ler aqui, mas o crescimento, né, dos produtos bioinsumos no mercado, certo? Os produtores todos estão indo por esse processo de bioinsumos por diversos motivos. Um deles, o comercial, é importante, e também a questão sustentável. Aqui um pouco de interação, né? Um produto que possa ser utilizado para o controle de nematóide ou de macrofomina. Então o que ele faz? Aqui é uma imagem, né? O que o tricoderma está fazendo com a macrofomina, praticamente um abraço da morte, né? Então a parte de cima ali, se fosse à noite daria para a gente ver melhor, mas a parte de cima é o tricoderma e embaixo é um filete da macrofomina. Então olha como acontece o controle desse processo. E aqui outros produtos que podem ser feitos no TS, em suco ou pulverizado. Então sempre as empresas, seja a Biotrop, a Comfort, ou Penin e outras empresas, sempre fazem uma recomendação, falando de produtos bioinsumo. Então ouçam, né, eles têm trabalhos a campo científico, né, Batista? Então ouçam esses depoimentos e trabalhos que eles possam afirmar essa contribuição. Aqui um pouco mais, aqui uma outra imagem do psilídeo,
sendo controlado, né, por outro tipo de fungo. Então olha a importância, né, desses processos. Então, vários produtos entrando no mercado para controle de pragas de difícil controle. Aqui outro caso de mosca branca, certo? Metarrísio, vírus, né? Dagobitec, nós estamos trabalhando. Passei um pouquinho do tempo. Pessoal, obrigado, né? Desculpa aí eu passar um pouquinho do horário, mas aqui a gente gosta de falar um pouquinho de bioinsumos e poder contribuir com todos. É o TecA. Obrigado. Pessoal, então a gente explorou aí. Professor, obrigado. Obrigado a presença de todos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Algum questionamento? Tranquilo? Surgiu uma dúvida aqui, ó. Do carimbo. Então, pessoal, tranquilo? Então, até que agradece. Se alguém tiver alguma dúvida, nosso departamento está à disposição de todos aí, né? Espalhados aí, somos mais de 60 aí já em todo o Brasil. Então, qualquer dúvida, discussão, podem ficar à vontade, conta com o departamento aí, que a gente vai estar sempre disponível. Beleza? Pessoal, obrigado. Aproveitem a feira aí, fiquem à vontade. Temos todo o pessoal dos estandes aí, podemos tirar nossas dúvidas aí e explorar bastante pessoal. Beleza? Fechou? Obrigado.